Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Esta é a segunda semana do PET, volume 3. Nesta semana, vamos tratar dos signos não verbais, dos sons, dos ícones, as imagens, os gráficos, tabelas e os recursos, o efeito de sentido que esses recursos trazem para um texto. Em nosso último encontro, você teve a oportunidade de registrar seu conhecimento sobre o que são fake news. Hoje, vamos realizar a leitura de um texto para você aprofundar sobre o assunto. Antes de ler o texto, gostaria que refletisse sobre essas questões. De onde você tira suas notícias? Porque existe uma preocupação crescente em torno de sites de notícias falsas. Bom, apenas reflito então sobre isso. Vamos ao texto. O que são fake news? A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, falsa, falso, e news, notícias. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. O que significa fake news? A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos sem checar de onde partiu aquela notícia. O período das eleições tem levantado o debate sobre o perigo das fake news. Ultimamente, criou-se uma espécie de guerra entre os envolvidos no processo eleitoral para derrubar os candidatos adversários com a divulgação de notícias falsas na internet. Escândalos de criação de departamentos especializados na criação e propagação de informações verídicas ganhou as manchetes em todo o mundo. Como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news, desde uma simples publicação nas redes sociais a empresas que são especializadas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio entre pessoas, instituições, empresas, governos, entre outras. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. Bom, até aqui não tem atividade nenhuma, tá? Aqui a pergunta, aliás, aqui apenas uma reflexão. Olha só, questão 2. Considerando a reflexão trazida pelo texto e seus conhecimentos anteriores, verifica-se que muitas pessoas estão se especializando em assuntos por meio das redes sociais. A prática de espalhar fake news é recente, promovida pelas mídias sociais. E as pessoas compartilham informações
sem verificar as fontes, acelerando a propagação de fake news. Agora sim, vamos à primeira questão, na verdade, a 3 aqui. Você concorda com a afirmativa abaixo? Comente. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos sem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Bom, então vocês vão fazer um texto, né, sobre esse assunto, tá? É uma resposta pessoal. Questão 4. Você considera que as notícias falsas podem influenciar as crenças das pessoas ou mesmo as eleições presidenciais? Então, o que vocês pensam sobre isso? Também vocês vão elaborar um texto e eu sugiro, claro, que vocês elaborem um texto, um rascunho e depois passa limpo. Quem tem apostila, passa limpo aqui nesses trechos. Quem não tem apostila, aí passa limpo no caderno, ok? Agora, nós temos aqui uma charge. Observem. Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. Aí nós temos: mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? Para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Vamos à questão. A informação apresentada pelas charges é apresentada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Nessa charge, podemos afirmar que a informação é expressa pela fala das personagens. A linguagem verbal não contribui para o entendimento da charge. A charge critica o fato de as pessoas basearem suas informações nas mídias digitais, ou a linguagem não verbal seria necessária para entender a charge. Então, vocês vão marcar um X, né, na questão que vocês acham que é mais relevante, né, sobre a charge. A questão 6. Sobre as charges, é incorreto afirmar. É incorreto. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. As charges são consideradas um gênero textual que explora a imagem, as palavras e o humor. E a charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Então, qual delas é incorreta? Questão 7. O título da charge acima é Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras. A proposta agora é: com base nos conhecimentos adquiridos, redija um texto ou faça uma charge sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news. Então, aqui vocês vão escrever um texto ou produzir uma charge com o questionamento: como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news? Atenção para o título. Vamos voltar lá. O título diz: Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. Então, significa que tem 70% a mais de notícias falsas circulando na web do que as verdadeiras. Será que isso é verdade? Isso significaria que em 10 notícias, apenas 3 seriam verdadeiras, 7 seriam falsas. Será? Pensem nisso.
ok? Isso é tudo. Aguardo o retorno de vocês. Tchau!